Oi, minha gente! E aí, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os erros de maquiagem que eu cometia antes, gente. Então eu vou mostrar... Então eu vou mostrar o antes e depois de como eu me maquiava antes e como eu me maquio agora, pra vocês verem aí se vocês se identificam também. Eu decidi não pegar erros que eu vejo por aí, porque eu acho que o principal, gente, é a gente ver a evolução. Então eu vou mostrar os erros que eu mesmo cometia antes e depois, e vocês verem a diferença aí, se você comete algum desses erros, tá bom? Mas antes, não se esqueça de já se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e deixe seu comentário no final do vídeo, tá bom, gente? Vamos lá ver essa aberração que eu fazia antes. Então eu já vou começar aqui colocando a minha faixinha, gente, que faz tempo que eu não uso essas faixinhas, mas elas facilitam tanto a vida na hora de se maquiar, que daí não fica marcando um monte de base no cabelo, mas enfim, vamos lá, né, você começar a se arrumar aqui bem bonitinha. Então vamos começar essa bagunça aqui, e a primeira coisa que eu errava, gente, antes de qualquer coisa na vida, era o tom da base. Eu sempre usava o tom da base mais claro. E a base que eu usava antes era essa base aqui da Mary Kay, essa daqui que eu usava era no bege 6. E por que eu fazia isso, gente? Eu tinha uma mania de achar que o meu rosto era mais claro, então eu sempre comprava uma base mais clara e achava que tava lindo, maravilhoso. Então eu sempre aplicava ele com língua de gato. Então sempre que eu ia aplicar a base, ela ficava muito mais clara do que o meu rosto, gente. Então assim, se você comete esse erro de comprar a base do tom errado, ou se você já comprou a base do tom errado, eu vou deixar aqui o cardzinho de como você arrumou o tom da base, pra você também não perder seu dinheiro. Mas era isso daqui que eu fazia, gente. Eu fazia assim e saía com a base toda mais clara que o meu rosto. Então isso me deixava extremamente cinza, porque a base era do tom errado, não cobria mancha, não cobria nada. E eu não fazia acabamento, então a base ficava toda riscada assim mesmo. Então ela ficava muito clara, não cobria. Olha como eu fico com o aspecto de cinza, eu tô toda manchada de um lado. Eu não sei como é que eu tinha coragem de sair na rua com a cara desse jeito, né? Mas noção zero. Coragem eu tinha, eu só não tinha noção. Aí depois que eu aplicava toda essa base, na hora que eu ia fazer minha sobrancelha, eu fazia minha sobrancelha com sombra preta. Por que eu fazia isso? O meu cabelo, ele é um cabelo castanho escuro, mas eu não sei o que tinha na minha cabeça que minha sobrancelha tinha que ser preta. E eu fazia como? Eu pegava um pincel cheio de sombra preta e sem pentear, sem nada. Eu só vinha fazendo isso daqui, ó. Tipo, eu não fazia desenho, eu não fazia nada. Eu só pintava a sobrancelha por dentro. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei como é que eu tinha coragem de fazer isso aqui. Eu só pintava ela, não tinha desenho, não tinha nada. Eu só pintava, ficava essa coisa aqui toda borrada. Aí borrava, eu fazia assim. Mas era assim que eu fazia, eu achava que tava arrasando. Depois que eu fazia essa sobrancelha linda e maravilhosa, eu ia tentar esfumar o meu olho com qualquer tipo de sombra. Só que eu não sabia esfumar, eu não sabia fazer sombra. Então eu pegava um pincel reto desse aqui, ou aqueles pincelzinhos mesmo que vem naquelas paletinhas, tipo da Avon, da Boticário, que vem aquelas paletinhas, aqueles pincelzinhos de esponjinha. Eu usava aquilo lá, mas eu não tenho nenhum daqueles lá aqui, então eu vou usar esse pincelzinho aqui. Então eu pegava uma sombra, sei lá, vou pegar aqui uma sombra marrom escuro, por exemplo. Então eu queria fazer uma coisa bonita, né, queria fazer uma coisa super fashion. Então eu falava, vou marcar meu côncavo. Então eu marcava meu côncavo, só que eu não esfumava. Aí eu tentava esfumar com esse pincel aqui mesmo, ó. Eu tentava só fazer um tchananã aqui com esse pincelzinho. Só que esse pincel, obviamente, não é o pincel de esfumar. Então eu só deixava marcado assim, ó. Aí depois de ter feito toda essa nhaca aqui com a sombra, eu pensava, eu posso pôr um iluminador, né? Já sou a bichuda da maquiagem, posso fazer uma iluminação. Então o que eu fazia? Eu pegava meu dedo e uma sombra mais clara, porque eu não tinha iluminador. Então eu pensava, iluminador é pra iluminar, eu consigo usar uma sombra mais clara. Então eu pegava uma sombra mais clara e fazia a iluminação. Então eu peguei aqui uma sombra mais branca e eu vou passar onde a gente passava o iluminador, né? Então eu vou passar aqui em cima. E aí eu vim aqui, ó, com o dedo mesmo, tentando esfumar esse iluminador. Coisa mais linda do mundo. Até que eu conseguia dar uma esfumadinha aqui, ó. E ficava assim, essa coisa maravilhosa aqui, toda rebocada, toda marcada. E o que mudou dessa maquiagem pra essa daqui? Que agora aqui eu vou fazer o lado certo. Então eu vou fazer a base, a sobrancelha
E a sombra, como eu faço atualmente, porque do jeito que tava aqui não dá pra piorar, né? Então eu vou fazer aqui e depois eu volto pra terminar esse lá. Então hoje eu já descobri o meu tom e a base que eu vou usar, essa daqui da Boca Rosa. Dá pra ver que eu gosto bastante dessa base, que tá quase no finalzinho. E o meu tom é o 06. E hoje eu faço a aplicação da base com a esponjinha. Eu não aplico mais com o pincel por uma questão de adaptação mesmo, então eu aplico direto com a esponjinha. Pra mim ficou melhor a aplicação, acho que o acabamento fica mais bonito. Então eu vou pegar a base aqui, vou aplicar no meu rosto bem bonitinho. Vou espalhar mais uniforme, já vou deixar uma camada um pouquinho mais grossa de base. Eu não gosto, particularmente, eu não gosto de base reboco, assim, muito pesado. Mas hoje eu coloco um pouquinho mais de produto pra cobrir bem as manchinhas. Então aqui, dá pra ver que não cobriu quase nada, né? Então aqui eu já vou colocar um pouquinho mais de produto só pra pele ficar mais coberta. E só de ter aplicado a base, a gente já consegue ver uma nítida diferença de tons, né? Que aqui pelo menos eu tenho cor, eu não tô cinza igual desse lado. Aqui eu já tenho uma cor, que já é o meu tom mesmo. Então aí vocês conseguem ver a diferença da base que eu usava antes, que me deixava cinza, pálida, translúcida, sem cor nenhuma, pra base que eu uso hoje, que já tem uma coloração bem mais bonita. A minha pele tem um fundo quente, então essa base aqui ela tem um fundo quente também. Então aí a diferença, gente, nítida de uma base pra outra. E hoje, pra fazer minha sobrancelha, eu sempre penteio os pelinhos pra eles ficarem mais retinhos. E eu continuo usando o pincel chanfrado. A diferença é que eu uso o pincel chanfrado menorzinho, então esse daqui que eu uso é da Esfumato S121. E eu uso pastinha de sobrancelha, eu não uso mais sombra, gente. Porque já faz um tempo, na verdade, que eu parei de usar sombra, porque toda vez que eu coçava minha sobrancelha, ia saindo uns pedaços. Ia borrando, eu coçava alguma coisa, sempre borrava. Então, como a pastinha, ela tem uma resistência maior. Então, eu comecei a fazer o desenho com a pastinha de sobrancelha. Então, hoje, como que eu faço? Eu começo fazendo o desenho aqui atrás. Eu gosto de deixar minha sobrancelha um pouquinho mais arqueada, mas seguindo o desenho dela. E só o restinho da pomadinha, eu venho passando aqui na frente, pra não deixar essa parte da frente tão escura. Então, eu desenho primeiro a parte de trás, e depois eu venho trazendo só o restinho da pastinha de sobrancelha pra frente pra ele fazer um degradê. E na parte de cima, a mesma coisa. Eu faço aqui o desenho que minha sobrancelha já tem, ó. Eu sigo esse desenho e só venho puxando o restinho da pasta. Vai vindo aqui pra frente, só pra também colorir essa parte, mas deixar um degradê mais bonito. E acho que só aqui a gente já consegue uma diferença bem nítida, né? Como a evolução me atingiu de uma maneira muito positiva. Olha esse daqui, esse pedaço de carvão que tava desse lado. E como eu desenho minha sobrancelha hoje, eu ainda deixo o desenho dela mais marcadinho, mas é muito mais suave e é da cor do meu cabelo, gente. É da cor do meu cabelo! Essa é a coisa mais importante da vida. Não faça sua sobrancelha de uma cor diferente do teu cabelo, porque senão você vai ficar aí desse jeito que eu tô. Você quer sair desse jeito que eu tô? Se você não quiser sair desse jeito que eu tô, então faça a sobrancelha da cor do teu cabelo. E pra fazer uma sombra hoje, eu uso um pincel de esfumar que é maiorzinho. Na verdade, eu uso 2 pincéis pra fazer a parte de fora e depois eu vou vindo fazendo a marcação do côncavo. Então eu vou usar até o mesmo marrom que eu usei aqui, mas como eu uso hoje. Então eu sempre pego uma corzinha base, um pouquinho mais clara, e começo a fazer toda essa marcação aqui, ó, por fora da pálpebra. Eu não vou marcar a pálpebra ainda. Então eu só vou fazer essa marcação aqui um pouquinho pra fora e vir esfumando ele bem bonitinho pra gente poder fazer um degradê com marrom. E aí depois, com o pincelzinho menor, eu só venho marcando esse côncavo aqui e esfumando ele junto com essa sombra que eu fiz em cima. Então, já que a gente tá desse jeito, vamos continuar a lambança desse lado. Desse lado aqui, eu não sabia fazer iluminação, então eu não passava corretivo, não passava contorno, não passava nada. A única coisa que eu usava, às vezes, era um pouquinho de blush. E eu não aplicava muito porque eu tinha muito medo. Então, eu aplicava blush aqui, nessa maçãzinha do rosto. E era só isso aqui que eu fazia. Eu nem aplicava muito, porque eu tinha medo de pesar no blush. Então, eu não aplicava muito. Eu só fazia isso daqui e pronto. Então, não fazia iluminação, não fazia contorno, não fazia pó, não fazia absolutamente nada. A única coisa que eu fazia aqui era passar o blush. E o que tá faltando nessa maquiagem aqui que já está linda, maravilhosa? Um famoso lápis de olho, gente. Então, eu passava o lápis de olho só aqui na linha d'água. Então, o que isso faz? Isso fazia com que o meu olho ficasse menor. Então, deixa eu terminar de aplicar aqui, ó. Olha como isso daqui diminui o meu olho, gente. Aqui eu nem passei nada, mas olha como só o fato de ter feito isso daqui já diminuiu o meu olho um pouquinho.
Então eu fazia assim. E o próximo passo era o rímel. Então eu só vinha aqui, não colocava cílio postiço. Não que seja um erro, gente, não colocar cílio postiço, mas é que ele dá um acabamento bem mais bonito pra maquiagem. E se você souber fazer uma maquiagem bem feita, você definitivamente não precisa de cílio postiço, até porque ele é um acessório na maquiagem, mas eu definitivamente não colocava, não sabia pôr e eu deixava sem. Então eu passava aqui, passava muito na parte de baixo, eu passava umas 3 camadas de rímel, que era bem naquela época de deixar aquele cílio de boneca. Então eu vou passar essa daqui, vou deixar secar, devolver, vou passar mais uma pra deixar o cílio maior ainda. E um detalhe, desse lado aqui nem passava perto de delineador, porque primeiro eu não sabia fazer, segundo eu não queria aprender, então nunca, jamais na vida eu usaria delineado. Mas desse olho aqui já estamos mais evoluídos, então eu vou fazer um delineado gatinho só pra dar um acabamento nessa maquiagem. Então já peguei aqui um pouquinho desse delineador em gel e vou puxar um gatinho aqui. Eu vou usar o mesmo lápis que eu fiz aqui, mas a diferença é que agora eu vou mudar a forma com que eu vou aplicar. Eu vou aplicar dentro da linha d'água e na parte de fora. E eu fazendo esse olho preto mais esfumado, vai deixar o meu olho maior. E vocês vão ver aí nítida a diferença, como esse olho diminuiu e esse aqui vai aumentar. Aí depois que eu fizer toda essa aplicação por fora, eu vou vir esfumando esse lápis aqui, pra deixar esse olho, né, não ficar aquela coisa marcada, mas deixar ele bem esfumadinho. E enquanto o meu cílio postiço aqui tá secando, dá pra ver que tá até um pouquinho de cola aqui, eu vou terminar de fazer agora o contorno e iluminação desse lado e depois eu volto pra fazer a boca desse. Então eu vou pegar esse pen stick aqui da Catherine Hill e vou marcar todos os pontos onde eu faço contorno. Vai ficar lindo, gente, eu só com um lado contornado do nariz. Aí depois de ter esfumado esse contorno, eu vou fazer uma iluminação aqui muito de leve, só pra também não ficar sem iluminação nenhuma, né? Então vamos selar esse lado aqui, que é o lado atual. Graças a Deus, finalmente aprendi a selar uma pele. Então eu vou usar esse pozinho translúcido da Roche com uma esponjinha de veludo pra fazer a aplicação e recorte do contorno. Depois eu só venho daí tirando toda essa marcação aqui com um pincel de pó, esses maiorzinho mesmo. E depois um iluminador, principalmente nesse zigomático aqui mais alto. Um pouquinho aqui no nariz, não posso aplicar muito, né, que senão vai dar diferença de um lado pro outro. Em cima dos olhos e um pouquinho na testa. Eu sempre gosto de vir aqui também nessa lateral, só com o restinho que fica no pincel. Oh, negócio da minha boca. E agora está faltando simplesmente o batom pra gente finalizar essa make linda, maravilhosa. Eu pegava esses batonzinhos aqui, ó, esses de bastão, e aplicava direto ele na boca. Então, sem fazer desenho nenhum, ó, eu só aplicava assim e aqui em cima, desse jeito. Até borrei aqui sem querer. Então eu vou aplicar nesse outro lado aqui um batom mate, então eu vou pegar um pouquinho desse batom e vou aplicar ele com o pincel. Eu não uso mais o aplicador direto do batom. Então agora eu vou fazer o desenho certinho da minha boca. Um desenho decente, né, gente? Ficar essa boca toda torta aqui. E agora eu vou tirar essa faixinha aqui e arrumar meu cabelo pra vocês verem bem certinho o antes e o depois, como que fica. E conseguimos ver aqui, né, gente, uma nítida diferença de um lado para o outro. Graças a Deus, Jesus teve muita misericórdia de mim, que eu finalmente consegui ver essas cagadas que eu estava fazendo no meu rosto. E finalmente aprendi a me maquiar de uma maneira decente, eu consigo sair na rua. Mas eu não cheguei aqui do nada, gente. Eu precisei treinar muito, eu precisei aprender muito. Então, se você ainda tem alguma dificuldade pra se maquiar, se você ainda acha difícil, se você ainda não consegue entender muito, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal e acompanhem os meus vídeos, porque aqui eu tô ensinando vocês algumas dicas práticas de maquiagem pra vocês aprenderem a se maquiar. E é totalmente possível, gente. Olha o nível que eu era e olha o nível que eu cheguei. E eu sei que ainda tem muito mais pra desenvolver, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês comecem a acompanhar o canal se você ainda não acompanha, porque aqui tem dicas práticas de make pra você também evoluir da mesma forma com que eu evoluí. Então não se esqueça de ativar o sininho de notificação, curtir esse vídeo e deixe seu comentário aqui pra eu saber se você cometeu um desses erros, se você comete um desses erros. E me sigam lá no Instagram pra vocês também aprenderem algumas dicas práticas que eu lanço por lá, tá bom, gente? Beijos!